Fala galera ligada no Pautas e Táticas, fim de semana, volta ao nosso querido Campeonato Brasileiro. Eu, como jornalista esportivo, tô aqui para quebrar a cara, para me expor, para irritar você, torcedor, com as minhas previsões, né, do que vai ser cada briga, que clube disputa o quê, fazer aquele exercício de futurologia que quase todo canal de esporte faz, quase todo site, quase todo canal. Aquele palpitômetro básico, né? A gente tentando adivinhar o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro de 2022. Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Se você já é inscrito, muito obrigado. Tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu feedback aqui embaixo, sua sugestão de próximo vídeo, seu like nesse vídeo aqui e seu compartilhamento com os amigos, beleza? Então, se chega de enrolação, abrindo aqui as minhas anotações, para poder falar primeiro de baixo para cima, né, para ter um pouco mais de graça, e começando com as equipes que voltaram agora para a Série A, que eu costumo dizer, inclusive o meu time, né, estava jogando a Série B no ano passado, o Botafogo foi o campeão da Série B, mas eu sempre digo, as equipes que voltam da Série B, num primeiro momento, eles têm que pensar em permanência, tem que pensar em somar 45 pontos rápido, e aí depois vamos ver no que vai dar, né, o quão rápido isso vai ser, o quão azeitado o time vai estar. Claro que cada uma dessas equipes tem uma perspectiva diferente, tem elencos com forças diferentes, fizeram campanhas diferentes até aqui na temporada dentro dos seus estaduais, né? O Avaí, por exemplo, parou nas quartas de final do estadual e já foi eliminado da Copa do Brasil. O Coritiba foi campeão paranaense. O Goiás foi vice-campeão goiano. O Botafogo parou nas semifinais do Campeonato Carioca, mas tem aquela questão da SAF, investimento que está empolgando o torcedor. Eu já sou um pouco mais realista, acho que esse investimento vai dar resultados, se der certo, de médio a longo prazo. Num primeiro momento é fazer um campeonato seguro, ver ali o que vai dar para disputar, mas num primeiro momento é pensar em fazer 45 pontos e deixar esse fantasma do rebaixamento de lado, né? Isso serve para os 4 que subiram, eu acho que também brigam para não cair, também vão entrar no campeonato com essa primeira missão. O Juventude, que quase caiu no Campeonato Gaúcho, o Cuiabá, que apesar de ter sido campeão mato-grossense, não deve ter um poder de investimento, um elenco tão forte assim para poder brigar por outras coisas mais importantes. O Ceará, que caiu nas quartas do campeonato cearense para o Iguatu nos pênaltis e foi eliminado da Copa do Nordeste para o CRB, trocou de técnico. Tem o Dorival Júnior, acho até que tende a fazer um campeonato mais seguro, deve ser de todos esses aí o que vai conseguir mais rápido somar 45 pontos. Não acredito num rebaixamento do Ceará, mas não acredito deles brigando por outras coisas. E surpreendentemente, o Santos, que também quase caiu no Campeonato Paulista, não avançou até as quartas de final, também já mudou de técnico, então é um time que, entre esses grandes, é o que tem que tomar um pouco mais de cuidado para não fazer um campeonato pior do que se imagina pela camisa, pela tradição do Santos. E com base no que aconteceu nos últimos campeonatos brasileiros, né? Cruzeiro caiu e tá lá até hoje, Botafogo e Vasco caíram juntos, só o Botafogo subiu, o Grêmio também, mesmo com um time forte, também foi rebaixado, então o Santos tem que abrir o olho aí, como o próprio Botafogo, tá? Não tô isentando meu clube desse risco de rebaixamento, não. Tem que ficar com o olho aberto aí para não amargar mais um descenso. No caso do Santos seria o primeiro descenso de sua história, mas vamos seguindo para frente. As equipes que devem fazer um campeonato sem muitos sustos, mas também sem muita expectativa. Eu listo aqui nessa prateleira um Internacional, que apesar de ter há 2 temporadas disputado pau a pau ali até a última rodada o título com o Flamengo do Rogério Ceni, não mais do Jorge Jesus, mas lá pra cá também já fez um campeonato de meio de tabela, se classificou só pra Copa Sul-Americana, teve algumas trocas de treinadores, foi eliminado pro Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho, então nem chegou a decidir o Campeonato Gaúcho, né, sendo uma equipe grande do estado e disputando ali, claro, um clássico contra o arquirrival, mas com o arquirrival fragilizado na Série B, em um dos seus piores momentos da história. Então acho que o Internacional ele vai fazer ali um campeonato sem sustos, mas sem muita expectativa. Assim como o Corinthians, que foi até a semifinal do Campeonato Paulista, mas tem um elenco bastante envelhecido, né? Tem um elenco de 6 jogadores que disputaram Copa do Mundo: Cássio, Fagner, Renato Augusto, Paulinho, William e Jô. Inclusive, tirando o Jô, esses outros 5 estiveram na última Copa do Mundo. Mas são muitos jogadores com mais de 30 anos, não encaixam num time exatamente vital, um time que te entrega alguma coisa assim
para você vislumbrar que a longo prazo esse time vai conseguir sustentar o mesmo pique num campeonato longo, com partidas quarta e domingo. Corinthians também na Libertadores já foi derrotado, né, pelo Always Ready, né, na partida de ida, apesar de ter que enfrentar a altitude, mas vai ter todo esse desgaste, tá num grupo com Boca Juniors. Enfim, tem muitas variáveis aí pra gente olhar meio torto assim pro Corinthians, então não acho que o Corinthians vai ficar mais do que um meio de tabela. Também coloco nessa conta o Atlético Goianiense, que foi campeão goiano, né, sobre o Goiás, o arquirrival, mas também não tem um time assim muito forte pra gente colocar ele numa prateleira mais acima. E o América Mineiro, que tá na fase de grupos da Libertadores, conseguiu passar por Guarani do Paraguai, pelo perdão, pelo LDU, foi LDU que eles conseguiram se classificar, ou Independente Del Valle, agora eu não me lembro, se não me engano foi Independente Del Valle, que eles passaram de fase, né, na segunda fase da Libertadores. Vocês me corrijam aí nos comentários se eu estiver errado, ou mesmo posso me corrigir e colocar um comentário fixado. Mas o América Mineiro conseguiu avançar até a fase de grupos da Libertadores, sua primeira Libertadores, seu primeiro campeonato brasileiro, né, do ano passado, em que consegue subir e não só garantir a permanência, mas também fazer essa campanha de destaque. Não acredito que vá repetir o feito, até porque não conseguiu nem ir às semis do Campeonato Mineiro. Foi por pouco, um pontinho só, ficou ali em quinto lugar na classificação geral, mas é uma equipe que eu não espero tanto assim. Agora, falando das equipes que devem brigar por Libertadores, eu listei aqui 5 equipes, né, que juntando com as 3 equipes que eu acredito que devem brigar pelo título, né, formam 8. Então, imaginando que são no mínimo 6 vagas, podendo chegar até 9, até uma dessas equipes que devem fazer um campeonato mediano, sem muita expectativa, podem até beliscar uma vaga na Libertadores. Mas entre os times que efetivamente vão brigar pelas 6 vagas, eu listei o São Paulo, vice-campeão paulista, que está com um time interessante ali, com o Rogério Ceni dando a volta por cima, né, depois de um trabalho questionado no Flamengo, um início de trabalho questionado no São Paulo, mas já mostrando também boa qualidade. Saiu chamuscado pela final péssima que fez contra o Palmeiras, mas uma primeira partida muito interessante, vencendo por 3-1. É uma equipe mais ou menos forte aí, que tem condições de brigar por vaga na Libertadores. Também coloco aqui o Fluminense, né, campeão carioca em cima do Flamengo. Era muito difícil tirar essa hegemonia do Flamengo no Rio de Janeiro, mas o Fluminense é uma equipe que já está com uma longa invencibilidade, né? Não perde desde a partida da final do Campeonato Carioca de 2021 para o Flamengo. Então, venceu 2 vezes nesse ano, empatou o jogo final, venceu os 2 jogos do Campeonato Brasileiro no ano passado. Claro que o Campeonato do Fluminense não é só Flamengo. E o Campeonato Carioca foi muito mais do que isso. Foi campeão da Taça Guanabara, que era a primeira parte do campeonato, onde todos enfrentam todos, então foi o time mais regular, quase 100% de aproveitamento, né? Teve uma derrota na estreia e um empate na última rodada, depois teve algumas dificuldades, mas avançou de fase contra o Botafogo na semifinal e fez 2 belos jogos, né, contra o Flamengo na final. Não conseguiu avançar até a fase de grupos da Libertadores, mas é uma equipe que mescla aí juventude, experiência e tem um paizão como técnico, que é o Abel Braga, que se permanecer, né, a longo prazo tem tudo para fazer um bom campeonato. Também coloco nessa lista o Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, finalista do Campeonato Cearense, está na Libertadores pela primeira vez e tem um grande técnico que é o Vojvoda, um elenco também montado à feição do trabalho do técnico, então eu acredito que o Fortaleza pode fazer mais uma vez bonito no Campeonato Brasileiro, além do Bragantino e o Atlético Paranaense, que fizeram a final da Copa Sul-Americana do ano passado, vencida pelo Furacão, que inclusive foi finalista da Copa do Brasil, parou na semi, né, do Campeonato Paranaense, eliminado pelo próprio Coritiba, mas é uma equipe que no início do ano ali dosa suas forças, bota uma equipe mais alternativa, equipe de base, para poder começar a temporada, dar um período maior de treinos e de descanso para o time principal, se preparar melhor para a temporada. Então é um time que pensa muito bem, aproveita muito bem esses primeiros meses do ano para poder focar no que interessa, que é a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então acho que o Atlético Paranaense vai fazer mais uma boa temporada, assim como o Bragantino, que foi o vice da última Sul-Americana, mas está na Libertadores, se classificou de forma direta no ano passado e foi semifinalista do Campeonato Paulista, fazendo um jogo duro e um jogo interessante, um jogo muito bom contra o Palmeiras, inclusive. Nessa semi de Paulista, Bragantino vem muito forte mais uma vez para a temporada. E a briga pelo título, que deve ficar com essas 3 equipes que são as grandes favoritas. Muito se fala, né, do futebol brasileiro ser muito equilibrado, qualquer time pode ser campeão, nem acho que seja por aí,
E também se fala que aqui não tem aquela espanholização, né, de duas equipes controlarem o campeonato. Aqui no Brasil acho que está cada vez mais evidente que são 3 equipes que dominam o futebol brasileiro. O Flamengo, que não vive um bom momento, como eu disse, foi vice-campeão carioca, né, perdendo para o Fluminense. Tem o Paulo Souza, seu técnico, já questionado. E eu até posso sugerir um debate para vocês. Acho que o esquema tático dele está sendo mal interpretado. A gente está lendo a variação como esquema tático e não o contrário. Se a gente for comparar com a seleção brasileira, que também é um time que defende no 4-4-2 e ataca com um sistema com 3 zagueiros, 2 jogadores mais abertos e um trio de atacantes ali na frente de 2 meio-campistas. Se a gente for pegar momentos do jogo, é a mesma coisa, só que a gente lê o time do Paulo Souza partindo de um 3-4-3 ou de um 3-5-2 e a seleção brasileira partindo de um 4-4-2 e variando para esse sistema de 3 zagueiros, o que deturpa muito a análise, principalmente de quem o Paulo Souza usa na ala esquerda, já que não, se a minha interpretação estiver correta, se o momento ofensivo for uma variação e não um esquema base, não existe ala esquerda, até porque o Felipe Luiz defende como lateral. Então quem está ali aberto na ponta esquerda seguirá aberto, tanto no momento ofensivo como no defensivo. E aí já foi Everton Ribeiro, já foi Bruno Henrique, já foi Marinho. Esse realmente eu não acho que dê para utilizar ali, porque é um cara que parte do lado direito, corta para dentro e finaliza com a perna esquerda, ele atacando a linha de fundo, mata completamente ele. E o Lázaro, que é um jovem da base, que na minha opinião foi quem melhor jogou por ali. Tem o Ayrton Lucas chegando ali também, o Santos pro gol para resolver ali aquele problema, Diego Alves deve estar de saída, o Hugo não é tão confiável assim. Então o Flamengo tem ainda algumas questões para resolver, mas o que você acha? Você concorda comigo? Você acha que a gente está lendo o sistema do Paulo Souza errado? Na verdade é um 4-4-2 que ataca no 3-4-3 e não o contrário, assim como a seleção brasileira? Ninguém fala que o Rafinha está sendo utilizado pelo Tite como ala pela direita. Então por que essa interpretação deturpada do sistema do Paulo Souza? Vamos comentar isso aqui, porque eu acho até que o Flamengo, por conta desses problemas, hoje é a terceira força do futebol brasileiro, atrás do atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, que também é o atual campeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, inclusive sobre o próprio Flamengo, e também campeão mineiro. E o Palmeiras, atual bicampeão da Libertadores, campeão paulista, vice-campeão mundial. Acho que o título vai ficar entre esses 3, mas com esses 2 sendo ali as equipes mais fortes, pelo menos nesse momento. O Flamengo tem um potencial de crescimento também muito grande para poder ficar ali na frente na briga, mas acho que não sai desses 3. Atlético Mineiro, que também teve uma ruptura ali, né? Trocou de técnico, o Cuca pediu para sair, chegou o turco Mohamed. Não vem mexendo tanto assim no trabalho do Cuca, né? Vem mantendo o que deu certo, dando sequência a esse trabalho. Eu acho até uma atitude bem interessante dele, não mexer no que está dando errado e conhecer bem o elenco antes de colocar a impressão digital dele ali no trabalho. E o Abel Ferreira, que vem aumentando cada vez mais o seu cardápio de opções, né, vem contratando, ainda falta ali um camisa 9, finalizador, que a torcida pede, apesar de ter tirado o meu Rafael Navarro daqui, né, e ele ter marcado os 2 primeiros gols dele com a camisa alviverde, perdão. Alvinegra porque ele vestiu há quanto tempo, né, eu já tô com saudade, mas na Libertadores, né, no jogo de estreia, no 4-0, ele marcou 2 gols, mas o Palmeiras ainda vai buscar esse jogador. E é um Abel que está cada vez com um repertório de jogadas ofensivas maior, mas que se adapta muito ao adversário. Por isso ele é até melhor no mata-mata do que nos pontos corridos, onde você tem que ser um pouco mais impositivo. Não há tanto tempo assim para estudar o adversário para poder criar estratégia específica para um jogo. Não há tempo de assimilar ideias novas para cada partida. Mesmo assim, o Palmeiras com certeza tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro e vai brigar pelo título também. Então o que você acha aí da minha listinha? Só repassando, agora dessa vez de cima para baixo. Devem brigar pelo título Flamengo, Atlético e Palmeiras. Por Libertadores, coloquei 5 equipes aqui por 2 vagas, 3 vagas sobressalentes. São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Bragantino, Atlético Paranaense. Campeonato sem sustos, mas com pouca expectativa. Internacional, Corinthians, Atlético Goianiense e América Mineiro. Brigam para não cair Juventude, Cuiabá, Ceará, Santos, além das equipes que voltam agora para a Série A e tem que pensar em permanência num primeiro momento: Avaí, Coritiba, Goiás e Botafogo. Você pode brincar aí, opinar, fazer a sua lista aí dentro dessas
dessas escalas de força e também debater em cima das minhas opiniões aí, dessas análises, me cornetar se eu falei alguma coisa errada sobre o seu time, quem você acha que vai cair, quem você acha que vai ser campeão, enfim, a casa é sua, vamos opinar, mas com muito respeito, tanto a opinião alheia dos outros coleguinhas aí que comentarem, quanto a minha também, beleza? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!